Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Calazans, eu sou a gerente da IME Canadá aqui no Brasil. E hoje é a minha segunda live, né, que da nossa live semanal, às quintas-feiras, né, a respeito dos processos de vistos e permissões, né? Às segundas, também para quem ainda não sabe, a Celina Rui, a nossa consultora de imigração, ela faz as lives a respeito dos processos de imigração, dos processos de residência. Então, vamos começar? Hoje na live, tá? No início, eu vou falar um pouquinho sobre o PGWP. Eu acho que na live que a gente fez na quinta-feira passada, terem ficado algumas dúvidas. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Depois eu vou responder, tá? Algumas perguntas que foram enviadas para a gente, já dei também a participação de todo mundo, né? E depois, quem tiver perguntas para enviar também, eu vou responder algumas perguntas aqui ao vivo, tá? Então, vamos lá. O que acho que não ficou um pouco claro na semana passada a respeito do PGWP foi a questão de, a partir do momento que a pessoa finaliza o curso, né, as aulas dela terminam, se ela pode, não pode trabalhar, né? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar o que é o PGWP, tá? O PGWP ele é o Post-Graduation Work Permit, tá? Então, essa permissão de trabalho aberta, ela é concedida uma vez que o estudante finaliza o curso dele dentro de uma instituição pública, né, considerada pública, de nível superior. A partir de quando essa pessoa ela pode trabalhar? Vamos dar um exemplo que eu terminei o meu curso, tá? Terminei o meu curso hoje, porém os meus documentos oficiais, eles só vão sair daqui a 2 semanas. Eu já posso começar a trabalhar full time a partir do momento que as minhas aulas terminaram, ok? Então, assim, eu já posso começar a trabalhar até que eu receba os documentos oficiais, a conclusão oficial do meu programa. Então, assim, eu estou estudando, terminaram as minhas aulas, tá? E até que eu receba o documento oficial, eu posso começar a trabalhar já full time, ok? Mas a partir do momento que eu recebi a documentação, tá? Eu tenho que parar de trabalhar até o momento que o pedido do PGWP seja submetido à imigração. Então, qual é a dica? Né? Que quando você vê que você já está ali perto de se formar, que você comece já a reunir toda a documentação, né? Para deixar tudo pronto. Porque a partir do momento que você está trabalhando já full time, você recebeu a documentação oficial, você já submete o seu pedido. Então, você não precisa paralisar o seu trabalho. Outro ponto que algumas pessoas perguntaram, deixaram dúvidas, é se esse tempo, né, enquanto você espera o seu PGWP, depois que você já submeteu o seu pedido, se ele conta como tempo de experiência. Né? Por exemplo, para o Canadian Experience Class. Sim, ele também já conta. Entendeu? Então, vamos recapitular. Terminei o meu curso, tá? Posso já começar a trabalhar full time até o momento que eu recebo os documentos oficiais de conclusão. Recebi os documentos, se eu ainda não tenho tudo pronto para já submeter, eu tenho que paralisar e vou voltar a trabalhar, vou poder voltar a trabalhar a partir do momento que eu submeta. Não preciso esperar que o PGWP seja já concedido. A partir do momento que eu submeto o pedido, eu já posso voltar, né, a trabalhar também full time. Junto com o PGWP, que é a dúvida de muita gente também, tem a questão do Open Work Permit do cônjuge. Eu estou lá com o meu cônjuge, né? Eu estou estudando, o meu cônjuge ele tem o Open Work Permit dele, e aí a partir do momento que o meu curso termina, eu vou aplicar para o meu PGWP, como fica o meu cônjuge. Bom, para que ele possa, tá? O seu cônjuge ele possa estender o Open Work Permit dele com referência, com base no seu PGWP, você já vai precisar ter uma oferta de trabalho. Essa oferta de trabalho não é um LMIA, entendeu? Não é um processo de contratação, não. É que o empregador interessado no seu trabalho, na sua função, ele te deu uma carta, tá? Falando que você vai trabalhar
numa posição X, com um salário X, porém existem alguns critérios para que isso faça com que o seu cônjuge possa ter acesso ao Open Work Permit, a extensão do Open Work Permit. E esses requisitos são: você vai ter que ter uma job letter, né, que fala para uma função ou um cargo full time, tá? Que significa o quê? A partir de 30 horas semanais, remunerada, dentro de um dos NOCs 0A ou B. O NOC é como se fosse a qualificação, tá? A qualificação. Então, assim, 0A ou B é uma qualificação alta, um high skill. Como é que eu sei o NOC? O NOC, ele sempre ele é definido por meio das funções, tá? Do cargo. O que você vai fazer naquela função, naquele cargo na empresa. Você tendo essa carta, a partir do momento que você for submeter, tá, a solicitação do seu PGWP, você vai também, em conjunto, submeter o pedido de extensão do Open Work Permit do seu cônjuge. Mas e aí, Débora? Não tenho essa carta ainda. Eu terminei o meu curso e eu ainda não tenho um trabalho, não consegui. Então, nesse caso, o seu cônjuge ele vai ter que estender como visitante, ok? Vai estender como visitante. Mas aí você, tive o meu PGWP, tô com ele na mão, consegui agora um trabalho. O que eu faço com o meu cônjuge? Aí sim, você vai conseguir essa carta e pode aplicar novamente para o seu cônjuge ter acesso ao Open Work Permit, ok? Então, assim, eu tentei esclarecer um pouco dessa questão do PGWP, porque a gente percebeu que muitas pessoas ficaram com dúvidas, né? De quando pode trabalhar, que não pode, como é que faz para o cônjuge poder estender também a permissão de trabalho dele durante, né, o PGWP. Então, eu resolvi fazer essa abertura falando um pouco desse tema, tá bom? Agora a gente vai passar para algumas perguntas, tá? Que umas pessoas também lá nos grupos, né, mandaram pra gente. A Letícia, vou até aproveitar, a Letícia Barbosa, ela mandou uma mensagem, uma pergunta, até mesmo falando do PGWP. Ela botou eu estudando no college e o partner com visto de trabalho, como faz após a conclusão do curso para o PGWP? Foi aquilo que a gente falou um pouquinho na live passada, tá? Uma vez que você conclui o curso, tá? E a partir do recebimento dos documentos oficiais, né, de conclusão, você tem até 90 dias para poder aplicar. O PGWP ele só é dado uma vez, então assim, não percam essa oportunidade. Aí o Rodrigo, ele fez também a pergunta a respeito do PGWP. Não se pode trabalhar full time antes de aplicar o PGWP, mas o spouse ganha permissão se o aplicante já tiver o emprego, como fazer? Como eu expliquei, poder trabalhar? Pode. Terminou o curso, você já vai poder começar a trabalhar full time, tá? Até o momento que você receber os documentos oficiais. Recebeu, não está com tudo pronto? Tem que dar uma paralisada e vai voltar depois que submeter, tá bom? A Keina Gomes, ela mandou aqui uma mensagem, ela até mandou aqui também online pra gente, a gente já tinha anotado até a pergunta dela. Ela queria saber se um menor de idade pode pedir visto de turismo para ficar na casa de residentes temporários sem os pais. E se os moradores temporários podem ser os pais. Então, um menor de idade, na verdade, ele vai precisar ter uma carta de custódia, tá? Para ele poder ficar no Canadá, para ele poder permanecer no Canadá. E essa carta ela só pode ser assinada por um residente permanente ou um cidadão canadense, né? Então, assim, não basta só que os pais deixem a criança ir viajar. Ela também precisa, tá? É preciso um documento que comprove quem ficará responsável por ela no Canadá. Tá bom, Keina? O Mário Costa, ele mandou uma mensagem falando, se ele for como estudante e durante um curso, uma empresa queira aplicar para o Work Permit, é possível? Sim, Mário, é possível. Mas vai depender, né, qual vai ser o programa, qual vai ser o tipo de aplicação do Work Permit. Por exemplo, se a empresa vai se enquadrar num programa provincial, se vai ser pelo LMIA, que normalmente é o programa mais, né, é o processo mais comum. Qual é o LMIA? É aquele processo que, uma vez que você receba uma oferta de trabalho, a empresa ela vai ter que comprovar para o governo, né,
por que ela está contratando um estrangeiro e não um residente permanente ou um cidadão canadense, né? Então, ela primeiro tem que comprovar isso perante o governo, ela tendo o ok, a pessoa, né, quem a empresa está interessada em contratar vai poder aplicar o work permit, né, vinculado àquela empresa. Então, sim, mesmo se você tiver como estudante, você conseguir aí ter uma oferta de trabalho, né, existe sim meios de você conseguir esse work permit, tá? A Patrícia, ela botou assim, como eu faço para conseguir, a Patrícia Leal, como faço para conseguir visto de estudante de inglês? Então, Patrícia, depende, né? Você quer estudar por quanto tempo? Menos de 6 meses, mais de 6 meses, né? Porque foi também o que a gente falou um pouquinho na semana passada. Se você quer estudar por menos de 6 meses, você vai com o visto de turista, né? E, por exemplo, se você se enquadrar na questão do ETA, né, que é ou você ter o visto americano válido ou já ter tido um visto canadense nos últimos 10 anos, você pode aplicar para o E, né, o ETA, e você também pode ir com ele para estudar até 6 meses. Ou se você não se enquadra, você tiraria um visto de turista por vias normais. Agora, se vai ser um programa acima de 6 meses, né, você tem que pedir um visto de estudo. Ok? Então, assim, hoje um visto de turista, por exemplo, um visto por vias normais de turista demora de 15 a 20 dias úteis. Um visto de estudo, ele pode chegar, o processamento inteiro, ele pode chegar até a 4 meses. Então, depende do seu propósito, do tipo de programa, vão depender de alguns pontos, ok? Para você poder saber que tipo de visto, como conseguir, o que você vai provar. Vamos lá, a Lívia Veronese, ela mandou uma pergunta também, que ela pretende ir para o Canadá. Ela pretende ir para o Canadá, ela já tem o ETA, e a dúvida é se ela vai e retorna ao Brasil, ou ela já entra com pedido de visto de estudo de trabalho para o esposo, ou se já tenta solicitar o pathway antes. Então, Lívia, o que acontece é que tudo tem que ser meio que estudado. Entendeu? Tem que ver ali qual é o seu perfil, né? Se você já vai com ETA e de lá você faz a mudança de status. Se essa mudança ela pode ser feita internamente ou tem que ser externa, porque existem 2 tipos de mudança de status, dentro ou fora do Canadá. Então vai depender um pouco do seu perfil, entendeu? Um pouco do seu propósito, né? Se você vai fazer pathway, então você já iria para realizar o pathway com o ETA. Enfim, são vários pontos também aí que precisam ser analisados. Tá bom, Lívia? Então, a gente tem aqui mais uma pergunta, que é a Abigail. Ela falou, e a pergunta da Abigail é muito legal. Na verdade, ela fala um pouquinho, né, e é muito legal. Ela diz assim, tem um sonho de fazer um curso de maquiagem, ela cita a instituição, ela sabe que o college é privado. Então, assim, ela não vai ter condições, né, de pedir o PGWP. Porque, para quem não sabe, tá, instituições privadas, esses cursos de carreira, por exemplo, muito, muito famosos, eles não dão direito ao final do estudante pedir o PGWP. E, por lei também, até o cônjuge, tá, não tem direito ao Open Work Permit. Tem gente que arrisca, a imigração às vezes concede, mas é sempre um risco. Então, ela falou que ela sabia, né, ela sabe que não tem as condições, mas, contudo, ela queria saber se esse curso se enquadraria na pontuação do Express Entry como educação canadense. Também não, tá? Esse curso, esses cursos vocacionais de carreira em instituições privadas, ele vai te ajudar a ter, a você conseguir ter acesso ao país, você fazer um networking, mas ele não vai te ajudar no processo de imigração. Entendeu? Então, assim, todo mundo que está pensando mais em imigrar, o ideal é pensar aqui em instituições públicas, né? Um curso aí de pelo menos 2 anos para que tenha acesso a um PGWP de até 3 anos. Então, assim, esses cursos de carreira, instituições privadas, eles não ajudam muito em quem tem o plano futuro de imigrar. Bom, nosso tempo está quase aqui no final, mas vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Tem algumas, não sei se eu vou... A Keina que mandou a pergunta e eu já até respondi, né, Keina? E vamos lá, tem interesse... tem algumas questões aqui que é mais voltado para... ele tem uma dúvida. É o Alexandre, que ele falou que a dúvida de uma outra vez, estou
para fazer um intercâmbio de 1 ano, área agrícola, meu NOC é tipo B, trabalho time, $900, mais alimento, enfim. Então, Alexandre, a gente tem que analisar certinho, tá, o tipo de convite, de carta, qual é o documento que você tem para apresentar, para poder saber exatamente qual é o tipo de visto que você tem que você tem que aplicar, que você tem que solicitar. Você pode mandar um e-mail para a gente, tá? A gente tem o nosso e-mail de primeiro contato, que é o contact, tá? Assim, contact mesmo, C-O-N, tá? Contact, C-O-N-T-A-C-T, @in-canadá.com. É o e-mail do primeiro contato, manda pra gente que a gente vai tentar analisar, né? E vai ver aí para você qual é o tipo de visto. Bom, gente, tem outras perguntas aqui, da mesma forma como eu fiz na semana passada. Essas perguntas vão sendo respondidas, ou pela nossa equipe, ou no próximo live, ok? Eu tenho só um recadinho para dar antes de terminar. A Celina, tá? Ela vai estar durante os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, esse mês, em Toronto, tá? Realizando algumas consultorias presenciais no nosso escritório mesmo em Toronto. Então, quem está em Toronto, quem está indo para Toronto e tem o interesse de fazer essa consultoria presencial com a Celina, para análise inicial do perfil, né, para saber as chances de imigração, se o perfil já está apto, já está pronto para essa tentativa, vai lá no nosso site e marca, agenda logo um horário, porque são poucos os horários, poucas vagas e enche bem rápido. Então, repetindo, a Celina vai estar fazendo consultoria presencial nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro no escritório da IME Canadá em Toronto. O nosso site para você agendar é o IME, com 2 M's, igual fica aqui, né? É ime-canadá.com, tá? /consulta. Então, é só entrar lá, agenda, ver os horários, já está disponível no nosso site a agenda dela também, tá bom? Eu agradeço novamente pela companhia de todos que estão assistindo. O vídeo vai ficar disponível aqui, então, se ficou alguma dúvida, você vai poder rever. Mande, continue mandando as suas perguntas. Segunda-feira a Celina volta com mais uma live a processos de imigração. Tá bom? Um abraço e quinta-feira.